Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais corajosas e, sem dúvida, mais importantes da literatura brasileira. Um romance que não só deu voz a uma geração silenciada, mas que mudou para sempre o jeito de se escrever sobre o Brasil. Vamos falar de As Meninas, da gigante Lígia Fagundes Telles. Olha só essa capa. O livro foi publicado em 1973, bem no meio da ditadura militar. Então ele é muito mais que uma história, sabe? É um verdadeiro testemunho. E essa arte vibrante, cheia de cor, já dá um gostinho do que vem por aí. Um contraste enorme com a realidade sombria que o livro se propõe a desvendar. Para a gente entender de verdade As Meninas, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Imagina o cenário. Início dos anos 70. Um tempo de muita repressão, censura, medo. Um Brasil onde a juventude se sentia completamente encurralada, tendo que escolher entre lutar, fugir ou simplesmente se alienar. É nesse clima pesadíssimo que a nossa história acontece. E o palco de tudo isso é um pensionato de freiras em São Paulo. Quase um resumo da sociedade da época, um microcosmo. E é lá que três mundos vão colidir: o de Lorena, o de Lia e o de Ana Clara. Três universitárias que, apesar de morarem no mesmo lugar, vivem em planetas completamente diferentes. Bom, a nossa conversa vai ser assim. Primeiro, a gente vai conhecer a fundo cada uma dessas meninas. Vamos começar pela Lorena, a sonhadora. Depois a gente passa para Lia, a revolucionária. Então para Ana Clara, o anjo caído. E para fechar, vamos entender por que a forma de contar essa história foi tão genial e o que fez desse livro um ato de coragem tão grande. Vamos lá. Começando pela Lorena. Ela vem de família rica, sabe? E parece que vive numa bolha de poesia, de romance, totalmente por fora da realidade política dura que está acontecendo lá fora. Ela é o retrato daquela tentativa de fugir para dentro de si. O universo da Lorena gira em torno das paixões dela. Como esse tal de MN, um homem mais velho, casado, um amor platônico. Para ela, coisas que antes eram tudo, como a música e a arte, de repente viram pano de fundo para esse ideal romântico. A busca dela por liberdade é uma coisa totalmente pessoal, íntima. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Lorena cria um santuário para si, um quarto, rosa e ouro, é quase uma gaiola dourada para se proteger da escuridão do mundo. É uma alienação consciente, quase um jeito de sobreviver através da beleza, sabe? Agora a gente dá um salto e vai para Lia. E aqui a história se constrói no contraste. A Lia é o oposto total da Lorena. Ela está engajada na luta armada, é militante política, ela bate de frente com o regime com uma coragem que, olha, às vezes parece até imprudência. Dá para sentir energia nesse trecho, né? A Lia é desafiadora, é direta. Ela não tem a menor paciência para as delicadezas da Lorena. A briga dela é outra. É contra o imperialismo, contra a repressão, e ela carrega as marcas dessa batalha, literalmente, no próprio corpo. E essa é a grande pergunta que o romance tem a audácia de fazer. E a resposta que a Lígia Fagundes Telles dá pela voz da Lia é um dos momentos mais corajosos de toda a literatura brasileira. O ponto de virada é esse. Numa cena, a Lia simplesmente lê em voz alta o depoimento de um preso político. E o texto detalha a tortura, com choques elétricos, com o tristemente famoso pau de arara. Tem uma parte que descreve como molharam o corpo do preso para que os choques elétricos tivessem mais efeito. Publicar isso em 1973 era um ato de desafio assim, sem precedentes. Bom, se a Lorena foge para dentro e a Lia foge para a luta, a nossa terceira menina, a Ana Clara, busca a fuga dela na autodestruição. Ela é a figura mais trágica das três. Uma jovem que usa drogas e o próprio corpo para tentar escapar de uma realidade que ela simplesmente não suporta. O jeito que Ana Clara pensa é febril, é todo quebrado. As palavras se embolam, misturando a euforia da droga com o medo profundo da morte. É uma viagem psicodélica e desesperada por dentro da mente caótica dela. No meio do desespero, a Ana Clara se convence de que a única salvação é o dinheiro. Orene Didi, dinheiro ao contrário. É quase uma superstição, uma tentativa mágica de virar o jogo, de reverter a sorte. Mostra o quanto ela está se agarrando a qualquer coisa para sobreviver, mesmo que esteja afundando cada vez mais. Mas o que faz de As Meninas uma obra tão genial não são só os personagens. É o jeito como a história é contada. A Lígia Fagundes Telles simplesmente quebra a estrutura normal de um romance. O crítico Cristovão Pesa deu um nome perfeito para essa técnica: mimetismo existencial. O que isso quer dizer? Que a gente, enquanto lê, nunca sabe mais do que as próprias meninas.
A gente fica preso dentro da cabeça delas, ouvindo os pensamentos em tempo real. E essa fragmentação toda da verdade, bom, ela reflete perfeitamente o que era viver com censura e medo, né? Uma confusão, uma incerteza constante. Então, no fundo, o que a gente tem são 3 visões de mundo, 3 projetos de vida batendo de frente. A Lorena quer a realização individual. A Lia quer a transformação de todo mundo, coletiva. E a Ana Clara só quer esquecer. São 3 respostas possíveis para uma mesma pergunta. Como é que se sobrevive quando o mundo parece estar desmoronando? E é isso que nos leva ao impacto gigantesco que esse romance teve e ainda tem. As Meninas é muito mais que ficção. É um documento histórico, um ato de uma coragem imensa. Como disse o escritor Ricardo Ramos, que era filho do Graciliano Ramos, este livro foi o primeiro a trazer um depoimento literário sobre a tortura nos anos de chumbo. Numa época em que todo mundo era forçado a ficar em silêncio, ali já teve a coragem de dar nome ao horror. E o reconhecimento veio na hora. O livro ganhou os prêmios mais importantes do país. Se consolidou não só como um sucesso de crítica, mas como uma obra fundamental, necessária, um ato de resistência que ecoa forte até hoje. No fim das contas, As Meninas é sobre isso. É sobre ser jovem em tempos extremos. É sobre a busca por um sentido, por um caminho, seja ele qual for. É a luta para construir uma identidade própria quando todas as estruturas em volta parecem estar ruindo. E o livro deixa a gente com essa pergunta no ar, uma pergunta poderosa. A Lígia Fagundes Telles respondeu com a arte dela, usando a palavra como uma ferramenta de denúncia e de memória. E a obra dela nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, contar histórias pode ser a mais radical de todas as revoluções.